comemorando os 97 anos do Pierre, a quem nós damos as bênçãos e damos as nossas mãos e damos um alô, alô, Pierre, esteja aqui conosco, seja muito bem-vindo, como sempre. Veja quantas pessoas estão aqui para honrar a sua presença na nossa vida. Graças a Deus que você está conosco, Pierre, e que bom, Pierre, que todos nós estamos aqui hoje para não só homenagear você, como homenagear a criança que você foi, Pierre, capaz de juntar todos os seus primos, já pensando na grande unidade das pessoas, dos corações. E hoje, Pierre, está todo mundo aqui para que você possa receber, a partir da Rose Ferraz, um grande presente para a sua criança interna, Pierre. Bem-vindo entre nós, Pierre. Bem-vinda, Rose. Olá! É com muita alegria que nós estamos celebrando o aniversário do nosso querido mestre da arte de viver a vida, do mestre que nos ajuda a costurar cotidianamente o mundo finito com o mundo infinito no nosso aqui e agora, nosso amado Pierre Weil. E essa celebração não podia ser mais linda do que através do lançamento do Caminho das Pedrinhas, da nossa querida Rose Ferraz, essa obra-prima, fruto da sua peregrinação aí na Unify São Paulo. Então, gratidão à Unify São Paulo, à Rose e a todos nós que estamos celebrando o aniversário do nosso samurai. Rose, é com você. Tá bom. Muito carinhosa, Lídia, obrigada, em nome de todos, porque ela dedicou isso para todo mundo, especialmente para o Pierre. E eu também estou muito feliz de estar aqui fazendo essa celebração e que o livro seja lançado no dia do aniversário dele. Isso, para mim, é uma emoção muito grande. O Pierre abençoou muito esse livro. Eu sei porque tive momentos de sincronicidade que me mostraram isso. Então, eu estou bem feliz com tudo e com todos vocês aqui. O que eu queria contar primeiro, em primeiro lugar, claro, eu cheguei na Unipaz depois de já ter sido encantada pelo Pierre, porque eu conheci o Pierre numa entrevista de TV e fiquei alucinada pela proposta da Unipaz, só que naquela época não tinha Unipaz em São Paulo, só tinha em Brasília, alguns encontros em Campinas, e eu falei, nossa, não posso, e eu trabalhava tanto, não dava para sair, mas um dia veio um convite. Você não quer ir na transformatura, na conclusão de curso da FHB, da turma 3? A Eliana Medina, que me convidou, que o irmão dela fazia parte da turma. E eu falei, claro que eu quero, Unipaz, eu nunca mais tinha ouvido falar, quero, e já estava encerrando a turma 3. Fui lá e fiquei assim, me senti em casa na hora, era tudo o que eu queria, me inscrevi na turma 4, a Eliane me entrevistou e falou, vamos fazer, e pronto, e fiquei bem feliz. Dei um pouquinho de trabalho no começo, porque eu ficava assim, mas todo mundo fala muito difícil. Eu achava, naquela época, era um pouco mais concentrado as coisas, eu achava difícil, e fiquei pensando, né? Eu quero um dia escrever alguma coisa bem simples. E isso foi a minha obra-prima, que foi esse livrinho, que conta de um jeito simples e homenageia o Pierre criança. Então, agora eu vou compartilhar a tela para poder passar algumas coisas para vocês, mas a gente pode parar a qualquer momento, tá? Se tiver uma pergunta. E a primeira pergunta, na verdade, foi da minha irmã, que falou, mas por que mandamentinhos, os 12 mandamentinhos do Pierre? Então, eu pensei, os 12 mandamentinhos são porque eles se inscrevem nas pedrinhas que estão na nossa trilha, e a gente pode voltar por eles o tempo todo. Então, agora vocês vão conhecer um pouco os mandamentinhos, o livrinho, e vamos ver, a gente vai falando, tá bom? Vou compartilhar minha tela. Então, a primeira coisa assim, que eu queria dizer, eu peguei essa frase do Victor Hugo, nada é mais poderoso do que uma ideia cujo tempo chegou, porque em algum momento da autobiografia do Pierre ele usa isso para dizer o tempo da Unipaz chegou, né? E o que eu sinto é assim, eu
falei que eu ouvi o Pierre falar e que meu tempo de frequentar a Unipaz não tinha chegado e que eu tinha guardado numa gavetinha, que eu chamo gavetinha de um dia vai acontecer, e realmente aconteceu. E o livrinho também, né? Demorou, porque eu ter saído da Unipaz em 2012, teve a transformatura em 2013, que o livrinho já estava pronto, mas depois eu contei com o Maurício para fazer as ilustrações e foi ficando e aconteceu. Agora era o momento, né? Então, eu quero agradecer esse tempo que chegou. E aí estou muito feliz de estar junto com o Pierre, me sentir do lado dele com essa foto que eu adoro dele, que foi uma foto que eu presenteei à Unipaz num quadro, uma vez pedi para tratar e fazer como uma pintura, porque eu gosto desse azul que combina com os olhos dele. E daí no meio está a capa do livrinho. Eu dedico ao Pierre Weil criança mesmo. É um livro que eu falo que é para adulto, mas que é para a gente ler como adulto, mas ler como uma criança, mas praticar como um adulto. Né? E agora vamos ouvir a dedicatória. Aprendemos com João e Maria a marcar o nosso caminho com pedrinhas, para poder voltar para casa com segurança. Mas por que a gente tem que voltar para casa? Morar na floresta não é muito mais legal? E outra coisa, se a gente não deixar migalhas pelo caminho, o que vai alimentar os passarinhos? Menina, acho que você podia escrever uma outra história. Pierre Weil encontrou uma outra casa para voltar. Suas preciosas migalhas continuam alimentando os beija-flores da Unipaz, que estão fazendo a sua parte, com as gotinhas com que colaboram para apagar o incêndio provocado pela fantasia da separatividade. E isto sim é escrever uma outra história. Mas vamos lá, vamos ver os mandamentinhos, que eu separei todos para a gente ter uma noção do livro. O primeiro é aprender com as coisas e as pessoas. Eu chamo isso que é o infinito. O Pierre gostava muito da palavra infinito, ele até criou um verbo que chamava infinir, porque é quando a gente se sente inteiro com o cosmos, entra nesse estado de infinitude. E é muito importante a gente sentir esse aprender, porque hoje em dia é o que se busca, é a curiosidade, é ter assim, o desejo de aprender versus ou complementando aquilo que a gente tinha na escola, que era o direito de conhecer, né? Hoje, despertar esse desejo de aprender é muito importante. Então, eu sempre lembro dele com a curiosidade, com as coisas, tudo ele falava, eu estou aprendendo isso, estou fazendo aquilo, tudo. Isso era um infinito, né? Depois, no segundo, me ligar na luzinha que brilha em mim. Isso me ilumina de um jeito muito especial. Nesse pedaço, eu falo sobre a meditação, sobre a luz que a gente sente interna com a meditação e também a luz das outras pessoas. Quando eu fui para a Índia, uma vez eu vi um quadro que estava todo escrito em hindi, e eu fiquei prestando atenção enquanto eu estava ouvindo a palestra e fixa naquele quadro, e, de repente, pareceu que as letras se formaram dizendo assim: amar o outro como ele é. E esse ele estava escrito em letra maiúscula. E foi quando caiu a ficha para mim de amar o divino no outro, né? E todo mundo tem essa luz. Então, eu até tive uma experiência, naquele momento eu estava começando a trabalhar numa agência, ia dividir a direção de criação com um diretor de arte, e nós éramos assim, um pouco diferentes como pessoas, porque ele era muito assim, um pouco duro na maneira de tratar as pessoas, e eu queria fazer uma parceria com ele muito grande. Eu falava, eu tenho que amar o divino nele, eu preciso descobrir qual é o divino dele. E fui me encantando pelo jeito dele cuidar das coisas, ele era muito detalhista, tudo, e aquilo deu um brilho e acabou fazendo uma parceria muito boa. Eu fiquei muito feliz com isso, com esse ensinamento de me ligar na luzinha que brilha em mim, mas também me ligar na luzinha que brilha no outro. Vocês vão ter exemplos depois no livro. O terceiro é ficar de bem. A gente precisa estar sempre de bem consigo mesmo, ou com os outros, ou com tudo, com a natureza. Isso foi um dos grandes ensinamentos da Unipaz. E a Luísa Laje é uma que sempre fala assim, esse estado de graça é quando a gente está com o bem dentro. Isso eu aprendi com ela e guardei para sempre também.
Então, identifiquei esse estado de graça com o ficar de bem. Eu acho que é um mandamento muito bom para a gente sentir e agradecer esse bem dentro. Depois vem o quarto mandamentinho, é me encantar com o diferente. Sempre que eu vejo um outro lado, eu vejo melhor. Isso é uma das coisas também que na Unipaz a gente aprende muito, né? A respeitar as diferenças e se encantar com as histórias do outro, porque quando você traz o outro para perto de você, você ganha outra história, ganha uma outra vida, uma outra amizade, um outro jeito de ver, né? Então, esse para mim, é um dos mais importantes que tem. Eu até fiz um mantra para mim, que é assim: quando eu incluo você no meu mundo fica maior, porque você vem com a sua história de família, com tudo, e com todos os seus aprendizados, e eu só tenho a ganhar. Então, o diferente é sempre muito inteiro perto da gente. Depois tem o olhar com o coração, que aí tem muito também do Roberto, né, que fala a gente que você tem que mudar o olhar das coisas, o olhar que colore e aprecia, vê magia em tudo, isso é mais do que mágico, é transformador. Então, um grande aprendizado que a gente tem é olhar apreciativamente para as coisas, sempre olhar bem dizendo, bem querendo o outro, em tudo o que nos acontece. Então, esse é um ponto bom que a gente sempre explora. Está tudo aí nos nossos aprendizados, não tem nada de novo, só tem um jeito mais simples de dizer. E o sexto é o desligar o automático, porque quando a gente está totalmente presente, coloca a atenção no que está acontecendo e vive tudo com a alegria da primeira vez. Nesse caso, é bom a gente lembrar das crianças, que sempre pedem, quando elas gostam de uma coisa, elas falam de novo, de novo, de novo. E toda vez o olhar delas está mais brilhante, está diferente, nunca é igual, né? A gente desligando de fazer as coisas automaticamente, você tem essa alegria da primeira vez. Então, você pode começar seu dia olhando para o dia e falar assim: hoje eu vou ter um dia feliz, hoje eu vou ter um dia produtivo, no sentido de eu vou fazer melhor. É sempre bom lembrar. Eu estou no automático. Não, vou parar, espera aí, vamos ver diferente um pouquinho. Depois nós vamos falar sobre isso com as perguntas, tá? Aí o sétimo é rir de mim mesmo. Quando a gente ri das bobagens da gente, se acerta mais. Vou contar um caso que eu ri de mim mesma. Ia jantar, ia almoçar, aliás, com um diretor de criação da minha agência, trabalhava em propaganda em Paris, e eu cheguei um pouco cedo. E aí não quis subir, falei, vou ficar atrapalhando, vou esperar aqui na recepção mesmo. E na recepção tinha, assim, uma dúzia de modelos esperando para fazer teste de Lancôme e L'Oréal. Todas lindas, maravilhosas. Imagina que eu sentei ali do lado delas e cada uma que chegava ficava olhando para mim, falando: o que essa baixinha velha está fazendo aqui? Todas elas jovens, lindas. E eu ria e me divertia comigo mesmo da história. Eu falava: eu estou aqui no meio delas e elas não estão entendendo nada. Então, tem situações que a gente olha, né, e fala assim: eu só posso rir, porque o que eu vou fazer? Vou conversar, vou falar: não, desculpa, eu estou aqui, mas eu não faço parte? Não, eu estou aqui e eu sou assim, e daqui a pouco vou levantar e vou almoçar, vou ter um belo almoço e tudo bem, né? E é isso que é bom, quando a gente ri das bobagens da gente, a gente se acerta mais na vida. Então, vamos rir, vamos ser alegres, que é um bom ensinamento. Depois, o oitavo é manter o foco no como. Isso é sempre importante, porque como eu estou fazendo o que eu estou fazendo, né? Como eu estou andando de bicicleta, eu estou segurando firme no guidão, eu estou displicente, eu posso bater numa pedra ali na frente, ou eu estou atento, ou eu estou levando alguém na garupa, o que eu estou fazendo, né? Como eu estou conduzindo essa bicicleta da minha vida, né? Nós não podemos escolher nem o que, nem o quem nos acontece, mas a gente pode escolher como vai lidar com isso. Eu quero viver com alegria, eu quero fazer desse como o melhor possível, né? Eu quero estar atenta a ele, né? Com foco, né? Como que eu estou fazendo isso? Será que eu posso dar mais de mim ou não? Né? Essas são as perguntas que a gente pode fazer na hora de pensar no como.
O nono mandamentinho é me dar um 10. Por quê? Porque só eu sei o quanto eu corri atrás dos meus sonhos, o quanto eu coloquei de mim no que eu estou fazendo, mas nem por isso também eu preciso me apegar, me vangloriar, guardar só para mim. Meu 10 só é um 10 quando é para todo mundo, né? Esse compartilhar a nossa realização, desde que ela está começando, eu gosto muito de falar assim, estamos fazendo juntos, vamos fazer, e o 10 é nosso, né? Não é meu em nenhum momento. É um 10 para a natureza, é um 10 para a vida, né? Vamos pensar, lembrar sempre disso. Depois é me comprometer de verdade. Às vezes a gente fala assim, não, pode contar comigo, eu estou aí, eu vou fazer e tal, só que passam outras coisas na frente e naquele momento não dá, ou eu acho que já me comprometi, mas não vou. A questão é com as minhas escolhas, com o sentido, qual o significado que essas coisas têm para mim, com as pessoas, com a vida. Eu sempre tenho que estar olhando para esse compromisso, né? Às vezes, eu tenho que fazer uma outra escolha no meio do caminho, mas eu tenho que aliar as duas coisas, não é falar assim, não, agora eu largo tudo e vou para lá, né? Todo mundo fala que a gente tem que aprender a dizer não. Eu acho mais que a gente tem que aprender a dizer sim, sim para as nossas escolhas e ter um compromisso sério com elas, né? Eu quero fazer o melhor, me comprometer de verdade com as coisas. E depois... Não passou, hein? Ser uma pessoa legal. Não fazendo com os outros o que eu não gosto que façam comigo. Isso, na verdade, é ética pura, né? Na historinha, no livrinho, a gente fala de ética e de estética, porque estética é o que é fazer bonito, mas ética também é. Você tem que fazer bonito para os outros, bonito para você mesmo também, né? E esse ser uma pessoa legal é tudo que a gente quer, porque a gente quer que os outros sejam legais com a gente, né? Não tem muito segredo. E o último é valorizar a vida, porque é o momento de agradecer esse dom, o dom da vida. A vida é o único bem comum que nós todos temos. Então, nós temos que valorizar muito, agradecer esse dom e ir em frente. Então, esses simplesmente são os mandamentinhos. Agora eu vou passar as páginas do livro só para vocês terem uma noção de como a historinha é contada. E depois a gente pode fazer perguntas, se quiser. Aqui era aquela dedicatória que vocês ouviram. Depois o primeiro mandamentinho, que fala do infinito, de aprender com as coisas e as pessoas. Aqui, a meditação, não me ligar na luzinha que brilha em mim. Esse demorou mais 4 páginas para explicar, porque não é muito fácil sentir a meditação. Eu mesma comecei a meditação com 3 minutos antes de começar um trabalho, e foi indo, foi evoluindo, né? Aí ficar de bem, me encantar com o diferente, passando. Depois olhar com o coração. O sexto mandamentinho. Eu adorei essas ilustrações que o Maurício fez, porque para mim eu olho e eu vejo o Pierre. É engraçado, né? Como passa de uma coisa ele criança para mim. Aqui é sobre a oportunidade de observar os bambus também, para ver como a gente faz com humildade para se curvar e com carinho também para se manter fiel aos princípios, para se levantar. Compromisso sem se dividir e ser uma pessoa legal mesmo. Eu lembro a Dulce. E aqui, o valorizar a vida, que no final é a arte de viver a vida que o Pierre criou para a gente, trouxe muito dele. Então, o livrinho é esse, e eu falo isso, leia como se fosse uma criança, pratique como se fosse um adulto. Tenho aqui na tela tem o contato da Unipaz, porque toda a primeira tiragem foi um presente para a Unipaz, então, se vocês quiserem solicitar, tem que ser através da Unipaz São Paulo mesmo. E agora vamos conversar um pouco, né? Quem tiver alguma pergunta, se é que tem.
Eu quero pedir para você contar um pouquinho como é que você contou como você chegou na Unipaz. E esse, esse livrinho, na verdade, ele é a sua obra-prima com a qual você acaba um primeiro rito nesse caminho da Unipaz. Você continua até hoje, mas já num outro lugar de entendimento, com a FHB pronta, com todas as coisas mais que você tem feito. Como é que foi para você decidir essa homenagem ao Pierre e se você fechou o livrinho enquanto você ainda estava na última fase da FHB? Foi isso mesmo. Eu estava assim fazendo, né? Eu queria encontrar um jeito simples de contar a minha experiência. Isso foi o que norteou. Um dia, conversando com uma amiga, chama Márcia, ela falou assim: porque a gente leva. Nós estávamos contando, né, as experiências, porque a gente aprende isso e aquilo. Ela falou: mas a gente leva tanto tempo para aprender coisas simples da vida, e parece que você não fez nada toda essa vida que teve para aprender uma coisa bem simples que serve de lição para a vida, né? E eu me lembrei também de uma história que até foi o Rafael, o filho da Luísa, que contou no encontro que a gente teve, que tinha essa pergunta: quando você aprendeu alguma coisa de significativo para a sua vida? E ele contou que ele foi fazer uma competição de bicicleta e no caminho ele estava ganhando a corrida, tudo, e no caminho um dos participantes caiu da bicicleta e ele parou para ajudar. E quando chegou em casa, ele levou a maior bronca do pai, porque você foi competir, estava ganhando, por que você fez isso? Parar e tal, alguém ia socorrer, não precisava ser você e tal. E a mãe dele, que é a Luísa, falou: não, meu filho, você fez super bem, é isso que é uma coisa a ser feita, né? Cuidar do outro. E quando ele contou essa história, para mim foi muito marcante, porque tinha tudo que eu também queria, de aprender a cuidar do outro, né? E ele falou, e eu acho que todos os aprendizados a gente quer levar alguma coisa significativa. E na Unipaz, eu queria deixar uma coisa significativa minha, na verdade, de todo aquele aprendizado, de tudo que eu tinha ganho com os ensinamentos do Pierre, de todos que participaram, estavam lá, os colegas da turma e os professores, e todo mundo me trouxe muitas coisas. Então, eu comecei a escrever, a fazer as anotações, né? De falar assim: o que é importante? É importante me encantar com o diferente? É importante eu praticar alguma coisa, né? Pensando no outro, né? Todas as coisas eu fui fazendo as anotações, escrevendo. E fiz, claro que no trabalho de conclusão tem mais referências, outras coisas, mas o livrinho foi a base. E eu fiquei bem feliz assim, eu me senti presenteando, na verdade, me senti presenteando a Unipaz com essa homenagem para o Pierre. Então, era um agradecimento, só isso. Aí tem uma pergunta da Cláudia Ramos, que ela diz: o que mais mexeu com você quando você fez a FHB? E dentro disso que você está contando, claro, tinha uma questão aí que, no fundo, estava tudo dentro de você, e o grande lance da FHB é nos fazer recordar daquilo que a gente tem, né? E como é que foi para você? O que mais mexeu durante, independente do livro, aquilo que fez você se dar conta, assim como o Rafael se dá conta de um momento específico? Como é que foi isso para você? Então, na Unipaz, muitas coisas, na verdade, mas assim, o estar com outro, as artes, né, para mim mexeram muito. Eu cheguei na Unipaz com uma aula de atraso e cheguei com a Lídia dando uma aula sobre uma das artes já. E nesse dia também tinha uma reunião do CIT, que eu fui assistir.
E foi tudo junto. E eu falei, o City é tudo que eu quero estar perto, pelo menos, né? Eu não achava que eu pudesse ser terapeuta, nada disso, mas eu queria aquele aprendizado. Então, o que mais marcou para mim foi que despertou o que eu falei lá no começo, despertou o desejo de aprender, de aprender sobre tudo, sobre pessoas, sobre até a natureza, que eu nunca fui muito ligada. Eu gosto da natureza, mas não tinha assim essa sensação de ficar inteira com a natureza, nada disso. Eu gostava do sol, só o sol que me interessava, né? E eu fui aprendendo outras coisas, fui aprendendo. Tinha gente que levava minhoca para casa para tomar conta e fazer lá o minhocário, né? Todas essas coisas me surpreendiam muito. Eu falei, que não seja, que não me peçam para levar minhoca para casa. Logo no começo eu falava, não pode ser isso. Depois eu fui criando um amor e vendo como a Maria Ângela, que no caso era a que conduzia mais isso, fazia, como ela tratava, e eu ficava encantada. Então, esse encantamento que a Unipaz gerou em mim, que eu procurei levar para a minha vida, eu era só publicitária, só ficava fazendo anúncio e outras coisas, e não tinha esse contato mais humano, né, com as coisas. E isso o Roberto fala bem, que a gente vai se tornando humano, né? Eu acho que a grande coisa que a Unipaz fez por mim foi me ajudar a me tornar humana, um pouco mais humana, pelo menos. Estou aprendendo e continuo. Então, Laura, temos alguma questão? Você tem alguma questão para colocar? A gente não tem perguntas, mas tem muitas gente entrando dizendo boa noite, e a Cláudia disse agora, quantos ensinamentos importantes ditos de modo tão leve, Sabedorias de Pierre, traduzidas por Rose Ferraz. A Paulinha falando, que lindo! O Tiago Marcondes, palavras especiais. E aí a Paula coloca, a FHB, a formação holística de base, é realmente transformadora. Todo mundo se deliciando com as palavras da Rose aqui no Face. Sem perguntas por aqui. Tá bom. Não tem muita pergunta mesmo para gerar, eu acho, porque tudo faz parte do nosso mundo mesmo. Né? Então, mas a Cláudia realmente está muito atenta a tudo, e ela traz uma questão que acho que é muito legal você recordar para nós. Ela fala daquele tempo em que você tem aquele outro livro que é o Tá Que Eu Era. E ela está dizendo, Rose, eu não me esqueço do Tá Que Eu Era. Você pode falar um pouquinho sobre o Tá Que Eu Era? Então, posso falar, sim. O Tá Que Eu Era foi uma outra experiência bem gostosa para mim. Porque, na verdade, o que eu falei, né? Eu era publicitária, fazendo filme e anúncio, tudo. Um dia veio uma pergunta, um trabalho para fazer sobre a Barbie. Eu tinha que fazer um filme sobre a Barbie, uma nova Barbie para as crianças. E no briefing, o briefing é o que eles passam tudo, as informações todas que vêm para a gente se basear, né, para criar. E lá dizia assim, as crianças, as meninas, não podem brincar com a Barbie no filme, ela tem que estar sempre em posição de ser admirada, idolatrada, essas coisas. Eu fiquei tão chocada com essa informação, porque eu falei, se eu vou fazer um comercial para uma boneca e não é para brincar com ela, como isso pode acontecer? Então, fiquei com essa pergunta, né? Eu falei, o que eu posso fazer? Claro que depois, com os amigos, os outros da criação, fizemos o filme, tudo bem. Mas essa pergunta não saía da minha cabeça. Tem que existir uma outra boneca. Eu reconheço que a Barbie, quando ela foi criada para pôr a sexualidade para fora, para a menina ter direito a ter as suas coisas, né? O carro da Barbie, a casa da Barbie, não sei o quê. Mas tudo era um universo absolutamente cor-de-rosa e que já não fazia mais muito sentido. A Barbie já tinha 40 anos de história quando eu tive esse trabalho, e eu fiquei com a pergunta, qual seria a boneca para as meninas de hoje, né? Que já tinham tido a boneca mãezinha da filhinha, que era o bebezinho que elas carregavam no colo, e depois teve a Barbie, a Suzy, as bonecas que
vestia e tinha esse universo cor-de-rosa, mas eu queria uma outra boneca que fizesse mais sentido, é a coisa do significativo, né? E fiquei com essa pergunta, levou uns 2 anos, um dia eu estava no carro, dirigindo, e veio assim como se fosse uma luz. Falou, essa boneca tem que conter tudo dentro dela e se vestir com o que ela quiser vestir naquele momento. E eu até parei o carro, porque eu fiquei assim, assustada com a informação, né? E fiquei olhando, falei, mas como assim? Como vai ser essa boneca? Ter as coisas dentro dela? Nós temos tudo dentro da gente, né? E colocamos para fora algumas coisas em determinados momentos. Então, eu pensei, aí cheguei em casa, pedi para minha mãe, que costurava super bem, falei, você faz uma boneca aí e deixa a barriga dela aberta, que a gente vai colocar lá dentro todas as coisas, sentimentos, coisas físicas mesmo, e tudo, ela vai ter tudo dentro dela, e depois eu quero um velcro para grudar na roupa o que ela estiver sentindo naquele momento. E aí um amigo meu me lembrou, quando eu estava contando essa história para ele, né? Eu falava, eu não sei que boneca vai ser essa, ela pode ser, eu sou o sol, eu sou o medo, eu sou a alegria, eu sou o que eu quiser me vestir naquela hora. Ele falou, isso está me lembrando aquela brincadeira de criança, que falava assim, tá que eu era mocinho, tá que eu era professora, tá que eu era o menino da rua, né? E todo mundo era o primeiro papel que a gente desempenhava sendo criança. Depois o Chico até transformou na música, né? Agora eu era o herói e o meu cavalo, só falava inglês, né? Todo mundo sabe isso. Mas era uma brincadeira de criança. E era a primeira vez que as crianças se colocavam no lugar do outro, né? Eu ia ser a mãezinha ou eu ia ser a professora. E eu comecei a escrever isso, tá que eu era professora, tá que eu era o sol, tá que eu era a lua, tá que eu era a chuva, né? Todas as coisas. Só que fazer a boneca industrialmente era uma coisa praticamente impossível. Então, eu comecei a escrever e fiz mais de 300, que eu chamo de cards, são os cartõezinhos, que falam assim, tá que eu era a porta, né? Tá que eu era o armário, tá que eu era qualquer coisa. E depois eu comecei a dizer, mas o que não é simplesmente escolher ser o sol ou ser a chuva, porque isso precisa ter algum significado, que pode ser num momento de luz e num momento de sombra. Não ser a luz ou a sombra, não é antagônico. É que você tem momentos em que você está na luz e momentos que está na sombra. Então, virou, tá que eu era a porta, na luz eu me abro e deixo as pessoas passarem, deixo a vida entrar e tudo isso. Na sombra, eu me fecho na cara do outro, né? E todas essas coisas são o que eu era. Tem uma caixinha que tem todos esses cartões e a gente faz um jogo, né? Que foi o que a Cláudia deve lembrar, que eu fiz uma vez na turma 4. Então, todo mundo tira uma carta e fica assim, representando aquilo daquele momento. Só que o bom é que a gente leva para a vida, porque você pode estar no ônibus, olhar para a lua do lado de fora e falar assim, tá que eu era aquela lua, o que significa para mim ser a lua? Estar no momento da lua na luz ou estar no momento da lua na sombra? E isso foi a primeira criação mais lúdica que eu tinha feito, né, antes do livrinho. Então, tem uma outra pergunta aqui que vem da Angélica, nossa Ângel, que está lá. Nossa, esqueci o nome lá, como é que chama? Sempre lembro. Sempre esqueço. Arraial da Ajuda. Arraial da Ajuda. Oi, Angélica. Oi, Rose. Que delícia você estar aí. Cheguei atrasada, mas estou pegando o rabicho aqui. Não tem problema, pode contar. Mas a Angélica pergunta como é que ela pode comprar, se você está mandando, se todo mundo, quando liga para a Unipaz, como é que é a venda do livro? A Unipaz é que manda? Como é que acontece isso? Então, o anjo da Glorinha está cuidando disso, e aí todo mundo pode escrever para esse contato que está aí na tela, é contato@unipazsp.org.br, né? E aí, porque todos os livros da primeira tiragem foram para a Unipaz São Paulo. Então, ela manda, a pessoa manda o endereço, faz seu depósito, o livrinho ficou em R$26, e mais o frete, né, para onde for, né? Aí ela está cuidando disso.
para chegar nas mãos de todo mundo. Eu posso até lembrar um pouquinho dessa história que as artes que estão na FHB, elas foram criadas como cosmodrama pelo Pierre. E ele criou como cosmodrama a partir do psicodrama. E foi no psicodrama que eu encontrei o Pierre. E foi por causa do psicodrama e por causa desse encontro com o Pierre é que eu fui fazer a formação com ele. E aí é que eu conheci a FHB, que também tem uma história que ela até agora não contou, mas ela teve assim como outras pessoas que estão aqui presentes, teve a coragem de deixar uma cidade grande, onde a gente praticamente fez a nossa vida profissional, e foi viver feliz e saltitante num lugar, voltando para a raiz, num lugar de raiz. Você podia até falar um pouquinho disso, né, Rose? Como é que foi deixar São Paulo, deixar Maurício? Maurício foi seu par no trabalho, muitas coisas. Eu continuo trabalhando com ele de vez em quando pela internet. Mas eu trabalhei com Rose, ele em 2 ou 3 agências. Rose, posso engatar nessa pergunta, Luz e Rose? Claro. Que a Isabel perguntou qual é a editora do Taqueuera. A gente tem a Marieta de Vitória do Espírito Santo, quer dizer, mais lugares a gente está chegando. É da minha terra, que eu também nasci em Vitória. Olha, então, a Andréia de Salvador tem uma pergunta. Como se deu o processo de criação do livro? Você já tinha o hábito da escrita ou esse momento chegou de maneira natural? Eu sei que você já respondeu de alguma maneira, mas aí você vai contar a tua vida até chegar e conta para nós depois que agências você trabalhou, que tem vários publicitários aqui. Vamos lá. Tá bom. Eu, na verdade, sempre quis escrever, sempre. Isso desde pequena, eu vivia rabiscando coisas, até na areia, porque quando eu morava em Vitória, eu escrevia na areia, e queria mesmo escrever. Só que quando eu ia fazer jornalismo, né, no colegial, estava voltada para o jornalismo. Mas era a época da ditadura e me desaconselharam completamente. Não vai fazer jornalismo, você não vai poder ser livre para falar de nada, nem eles não estão ensinando direito, não pode e tal. Eu falei, imagina, sempre tem um outro jeito. Então, um dia eu vi um anúncio no jornal que ia começar uma faculdade de comunicação voltada para a publicidade. Eu tinha já uma tia publicitária, tinha amigos, tudo. Eu falei, por que não? Né? Eu vou fazer isso, enquanto pelo menos eu escrevo para propaganda, já que não vou escrever para o jornal, né? E fui fazer publicidade. E logo eu entrei em agência, eu comecei trabalhando mais profissionalmente numa agência suíça que chamava GGK, e depois se associou ao Washington Oliveto e virou WGGK, que depois virou W Brasil, e foi uma grande mudança. Eu já tinha uns 10 anos, acho, não, 8 anos de GGK, quando virou, e aí foi assim, lá o Washington era muito criativo em todas as coisas que ele fazia e incentivava. Daí, nessa época, eu ganhei prêmio com o primeiro sutiã e outras coisas que eu tinha criado na época. E fiquei na publicidade, fui ficando. Mudei da W, eu fui trabalhar também na Young, na Fischer Young, depois na DPZ, todas as agências boas, e também intercalei com umas pequenas, quer dizer, menores, que eram a SA, Futura, tudo. Mas eu fiz isso assim, quase 40 anos de propaganda, né? E sempre escrevendo, criando para a redação. E daí o que eu falei que o Maurício era meu parceiro, porque ele era diretor de arte, nós fizemos, em várias agências, nós fizemos dupla. E depois que acabou essa fase de agência, né, aí a gente continuou fazendo outras coisas, e até fazendo freelancer, tudo, mas fomos parar no livrinho.
E quando Rose, eu preciso dizer uma coisa, Rose. diga. A campanha do primeiro sutiã, ela foi um marco na história das mulheres e na história da propaganda. É ou não é, gente? O primeiro sutiã a gente nunca mais esquece e tudo ficou. O que é primeiro a gente nunca mais esquece. O primeiro beijo, né? O primeiro livro, a primeira aula. Rose, isso foi uma mudança de paradigma e foi um anúncio muito atrevido, né? Isso é muito bacana. Você mudando o conceito e a cultura. Eu sou publicitária, eu estou falando porque isso é profundo. Essa propaganda mudou o cenário, deu uma guinada na área. Parabéns, Rose, parabéns, Foi gente, muito mudou a engraçado cultura. isso, fazer. O primeiro sutiã foi assim, o Washington, na verdade, chegou para mim, para a Camila, que era a menina que trabalhava junto comigo. Na verdade, nós fazíamos uma trinca, era um diretor de arte e 2 redatoras. E só que ele deu o job só para nós, o trabalho só para nós duas, para a Camila e para mim. Ele falou: eu quero que vocês que são mulheres façam um filme sobre o primeiro sutiã. E a primeira coisa que eu escrevi na máquina foi: o primeiro vale zero, a gente nunca esquece. Porque foi muito engraçado. E depois que nós começamos a conversar para fazer o filme, eu escrevi isso porque tinha um amigo um ex-namorado, que na verdade me escrevia sempre e terminava assim: olha, o primeiro amor a gente nunca esquece. Ele sempre brincava comigo que ele tinha sido meu primeiro amor, e não era verdade, mas ele tomou essa coisa. E eu estava com essa frase que eu tinha recebido uma mensagem dele, uma carta, e naquela época não tinha e-mail, mas ele falava sempre isso. E eu escrevi o primeiro, que eu estava com o primeiro na cabeça, escrevi: o primeiro vale zero, a gente nunca esquece. E aí comecei a conversar com a Camila, e ela conta dela, ela era 10 anos mais nova que eu. Então, ela contando como era a experiência dela e eu contando a minha. Então, eu falava: eu ia para a escola e tinha jogo de queimada, aí a bola batia no seio, e a gente não usava sutiã ainda, doía e tal. E ela falava: eu tinha vergonha, a minha mãe foi comprar comigo, mas depois me deu de presente. E a gente ficou contando, e acabou surgindo o filme, né? E foi uma experiência muito boa, porque assim, muito feminina. Até numa das cenas, o diretor queria colocar aquela que a gente leva a mão assim, para os seios, quando sai do sutiã pela primeira vez, para esconder, né, com a prancheta, a menina. E ele falava assim: vamos colocar um casaco que fecha. Eu falei: não, o casaco não é a proteção feminina. A proteção feminina é levar as mãos mesmo para frente, né? Aí insistimos com a prancheta. Foi um trabalho muito legal, que a gente teve muita ajuda do diretor, e tudo deu certo. Por isso que ele foi tão premiado, né? O Washington apostou e também falava o tempo todo nesse filme. Ele tomou, como ele era o diretor de criação, né? Tomou a frente, foi para Cannes e fez campanha e acabou sendo mesmo muito premiado. Foi uma experiência gostosa, porque era a vida real. Eu acho que tem muito isso, né? Sila queria saber como que eu fui parar em Andradina. Na verdade, eu já tinha mais de 40 anos de agência, né, que falei, uns 40, quando a última agência que eu estava trabalhando era a agência do Grupo Pão de Açúcar. E eles venderam a agência para um grupo, porque o Abílio Diniz tinha saído naquele momento. Aí eu falei: agora é hora de parar, né? Chega, vou curtir minha aposentadoria também. A minha mãe estava muito doente, e, na verdade, o meu irmão estava reformando uma casa para ela aqui em Andradina, e ela faleceu no meio do caminho, enquanto estava tendo essa reforma. Aí ele falou: vocês não querem mudar para cá? E aí eu falei: vamos nós, né? Aí vim com a minha irmã e com o Romeu, viemos, e aí outra vida, né? Completamente diferente. No começo eu estranhei muito, né? Tinha assim um lado fascinante, que era morar em casa. Eu morava em apartamento, já tinha essas diferenças, mas era gostoso. Depois ficou assim, algumas coisas eu sentia muita falta, de ir ao cinema, por exemplo, de conversar, e os grupos, né, de aprendizagem, que eu sempre fiz parte de vários, e aqui não tinha muita chance de fazer. E quando veio o online, eu me senti ressuscitada. Esse foi o lado da pandemia bom para a minha vida, porque aí eu retomei o contato com o Unipaz, com todo mundo, e salvei minha vida aqui. Então, tem esse lado muito bom, que eu não perdi os amigos. Estão todos aí também. Posso falar com a Angélica, que está lá em Arraial da Ajuda, posso falar com quem está em Minas, posso falar...
com todo mundo. Faço suas minhas palavras, Rose, porque eu brinco que uma das vantagens da pandemia é o tsunami virtual, né? Porque antes eu tentava participar dos conselhos, das reuniões, e sempre ficava aquele celular sentado na cadeira e as pessoas esqueciam que o celular estava lá, o celular caía, e agora não, está todo mundo no mesmo quadrado, né? Ninguém mais está lá, né? Todo mundo está aqui, né? E isso é muito bom. Dá uma felicidade, né? Você participa realmente com foi essas pessoas. Porque, por exemplo, o Flávio, que está aqui, eu não conhecia, ele faz parte de um grupo aí que está fazendo uma formação na Unipar São Paulo, mas eu não conhecia. E aí você toma as dores, uma pessoa fica doente, você torce para que ela fique boa, tem outro que está fazendo e vai dividindo a vida. Isso é o lado bom. E, Rose, falando desse espaço virtual, e a gente falando do Pierre, num dos documentos do Pierre, ele diz que com o advento da internet, isso deve ter, eu não me lembro quantos anos deve ter isso, Nelma, que ele escreveu, quase 20 anos, mais ou menos, isso, quando ele escreve que com o advento da internet, a Unipaz, a universidade, passa a ser um espaço de consciência. E, na realidade, ele já é uma previsão de que é isso, a gente não está fazendo, não estamos nos reunindo aqui, cada um num lugar, e a Unipaz não faz cursos, e cada um está de um lado, estamos até em Portugal, em outros países, a gente tem aprendiz do Canadá, Nelma, quantos anos tem esse documento do Pierre? É o Sementes da Nova Era, se for Sementes da Nova Era, de 1984. 84, a gente estava falando do começo, imagina, o início do início de uma internet, de uma rede. Então, a ilusão da separatividade também estava aí, né? Estava mesmo. Então, a gente poder se reunir, né, o espaço de consciência e podemos fazer voar o seu livro, né, Rose? Conte mais das suas relações com o Pierre, com o RFHB, com o Pierre. Conte mais para nós. Então, aí o que eu sinto é isso. Todo mundo falou, você é maluca lançar um livro no meio da pandemia, não vou poder fazer lançamento. O Maurício está aí, o diretor de arte, o ilustrador, ele falava, mas não dá para fazer um lançamento. Eu falei, dá para a gente estar perto, é uma hora de passar mensagens, por que não, né? Vamos fazer e mandar, e eu quero fazer de presente mesmo, porque o Pierre, para mim, foi muito significativo. Eu falei, eu não cheguei a conhecer o Pierre pessoalmente, mas eu tinha visto entrevista dele, e quando eu fui para a Unipaz, fazia pouco tempo que ele tinha falecido, quando eu comecei na turma 4, e eu sentia essa presença tão grande dele em tudo, que eu falei, eu tenho que pôr um quadro do Pierre aqui. Foi daí que eu pedi para um rapaz da agência fazer aquele quadro. Porque eu falava, eu quero ver o Pierre, quero ver. Aí todo mundo falou, não, vai virar idolatria, não pode botar um quadro aqui na sala, isso é uma universidade, todo mundo veio para estudar, vai parecer que a gente está endeusando ele. Eu falei, não é isso, mas põe num canto aí qualquer, que na hora que quiser respirar, eu vou lá e dou uma olhadinha nele. Aí sentia, né, essa presença, e eu tive, assim, outros momentos significativos. Quando eu comecei a escrever esse livro, foram duas coisas que me marcaram, né, da presença dele. Quando eu comecei a escrever o livro, eu sempre compro livros dele no sebo, às vezes, porque estão esgotados. E o primeiro veio no sebo, quando eu comecei a escrever, eu recebi um livro da Arte de Viver a Vida, que tinha uma rosa, e a dedicatória dele. E agora, depois de 6 anos, sei lá, 7 anos, quando o Maurício terminou as ilustrações, que foi no fim do ano, né, passado, que veio que ele falou, agora estão prontas as ilustrações, nós podemos fazer o livro. Eu, nesse dia, também recebi, 2 dias depois do solstício de verão, eu recebi outro livro no sebo que veio com o sol, que o Pierre tinha essa dedicatória mais antiga ainda. Ele tinha essa da rosa, mas ele tinha essa com o sol, iluminando o meu livro. Eu falei, isso é muita bênção, né? Para mim, ele está presente nessas pequenas coisas, pequenas grandes coisas que a gente fala, né? E eu senti assim, é hora de fazer, vamos fazer agora mesmo, no meio da pandemia e pronto. Né? Atentei bastante o Maurício para terminar as coisas, mas ficou.
Hoje tem mais uma pergunta aqui que vem da Andréia Teixeira. E a Andréia diz, primeiro ela te parabeniza e ela faz a seguinte pergunta: qual a mensagem que você deixa para quem tem o desejo e o hábito da escrita? Qual o caminho, a princípio, para percorrer, para adentrar no mundo da escrita? E ela agradece a Andréia. Olha, oi, Andréia. Então, o que eu acho que sempre eu fui incentivada e que eu incentivo as pessoas para escrever é ler. Tem que ler. Você lê muito e começa a escrever. No City, a gente tem uma coisa que chama não sei se é um diário, uma anamnese essencial, que a gente acostuma a anotar os sonhos, escreve o que está se passando, conta tudo isso. É um bom exercício para escrever. Eu me lembro quando eu tinha 14, dos 14 aos 18 anos, eu fiz diário assim, todos os dias eu escrevia, sobre qualquer coisa, um pensamento, uma coisa que eu tinha aprendido, e hoje eu tenho até hoje essa mania. Eu coleciono frases, eu pego as frases e coloco lá, uma hora elas vão servir para uma coisa, para aprender. Então, escrever é um hábito. Então, quem quiser escrever tem que ler e tem que gostar vai colocando no papel. Não se importe com a forma vai chegando, porque você vai descobrir seu estilo. Então, claro, tudo bem, ter um bom português sempre é bom, lógico, mas você precisa se colocar no papel. Se você escreve e vai para a gaveta, não importa, você escreveu e você colocou aquilo que era seu. E uma hora isso vai ser compartilhado com outras pessoas. Acho que é tudo que eu posso dizer sobre escrever. E também, Rose, tem a Isabel. A Isabel pergunta qual é a editora do Taqueuera, que ela está querendo encontrar o Taqueuera. Então, o Taqueuera ficou parado um pouco no tempo, porque foi editado pela Antacarana uma vez, e eu deixei, na verdade, eles trabalhavam, eu deixei em algumas livrarias na época, e depois eu tinha muita preocupação de colocar nas mãos certas, de gente que fosse fazer o jogo, né? Entre aspas, jogo, mas que fizesse isso com um pouco de consciência, porque logo no começo queriam até comprar os direitos para botar no programa da Xuxa. Eu falei, de jeito nenhum, porque eu não quero isso solto, assim, para que vire uma brincadeira só. Eu quero que a pessoa leia, né? Taqueuera o sol e sinta mesmo o que é ser esse sol. Então, precisa ter um grupo, fazer grupos, pessoas mais ligadas. Hoje eu tenho, acho que, poucos exemplares em casa. Se ela quiser me escrever, eu posso até ver se eu consigo mandar um para ela, porque eu vou tentando reeditar. Eu já tenho uma amiga que era da Antacarana, que era a Willis Harman House, que até deu apoio para esse livro para mim, que está tentando um contato para a gente reeditar o Taqueuera. E eu vou fazer. Mas, enquanto isso não acontece, se quiserem pedir para mim, pode pedir. Aproveita para dar o seu e-mail para a pessoa escrever para você, para a Isabel escrever para você. Eu vou dar um e-mail que é mais facinho, porque senão o meu é rose_ferraz, @ mas tem um que é Inspiroteca, de inspiração, mas chama Inspiroteca, @uol.com.br. Pode mandar para esse, que daí eu recebo, tá bom? E eu queria muito agradecer, Rose, por você lançar esse livro também no mês que se celebra o livro no mundo, sabia, né? Também, isso, é mesmo. Hoje é aniversário do Pierre, você está lançando nesse dia, e também no mês que se celebra o livro, a literatura infantil e o Dia Internacional do Livro. Muito legal. E alguém mais daqui presente gostaria de fazer alguma pergunta? Tem alguma questão a trazer? Estamos super em aberto e Rose está aí. Eu gostaria, Eliana. Vamos lá, Eliana. Oi, Eliana. Responsável por eu ter ido para a Unipaz. Eu cheguei um pouco atrasada, eu não sei. Mas olha, Rose, o que eu estou aqui. Você falou da Dona Xícara? Da Dona Xícara eu não falei também.
Também a xícara, quem quiser, então, pode tô pedir aqui, ó, meu mesmo. presente especial, guardadinho. Dona Xícara é um romance conversa, né? Também fiz faz muito tempo, mas esse eu tenho bastante. Pode pedir que eu mando. Quem quiser. Pode mandar no mesmo. Mas conta a história da Dona Chica. Então, a Dona Chica é para aqueles momentos que a gente fala assim, eu vou largar tudo e vou começar tudo de novo sem ninguém me conhecer em outro lugar. Todo mundo já pensou isso um dia. Então, a Dona Xícara é uma mulher que pega uma Brasília, na época era uma Brasília, não sei, um carro, que tinha um alto-falante em cima, e ela resolve estacionar na praça de uma cidadezinha que ela não conhece. E chega lá e se anuncia. Ela fala, eu estou chegando aqui como se eu fosse uma xícara, que acabou de ser lavada, está tudo limpo. Se vocês me trouxerem calor, eu vou me aquecer. Se vocês me trouxerem colorido, eu vou virar colorida. Se vocês me jogarem longe, eu vou ser quebrada. E tudo isso. E ela começa contando essa história na praça. E depois, na própria praça, ela instala um microfone para as pessoas irem se manifestar sobre o que quisessem, uma conversa. Então, por isso que eu chamei de romance conversa, porque todo mundo era um microfone livre no meio da praça. E ela vai vivendo as histórias do outro, né, nesse microfone, e também o processo dela de estar num lugar onde ela está se refazendo. Né? É um pouco isso, a Dona Xícara. Isso, eu queria dar um depoimento aqui para os que se interessarem pelo Taqueuera, que é fantástico. Eu uso direto no meu trabalho, nos grupos que eu faço, nos cursos que eu dou. Né? Sou uma incentivadora da Rose de publicar novamente, porque para onde eu vou e levo, todo mundo quer. Né? E é maravilhoso como cada um realmente pega, né, a sua... A carta que tem a ver, né? De como... E, às vezes, no grupo que eu faço semanal, as pessoas pedem, não, hoje vamos fazer o Taqueuera, né? Para iniciar. Então, realmente, quem não conhece, quem não tem, né? Aproveita os últimos aí, porque eu guardo um fechadinho, tá, Rose? Porque sempre vai sujando, né? As pessoas dão mais um, eu tenho guardadinho, fechadinho, porque é muito, muito especial. Vai ter um novinho, Eliana. Não, vou fazer questão, já vou pedir o livro e com certeza, não, e tem muitas pessoas interessadas, porque para onde eu levo, todo mundo me pergunta, né? Aí eu tinha comprado, né? Alguns, tal, eu fui dando, mas agora eu só tenho o que normalmente eu uso e mais um guardadinho. Esse aí então, acabou. Parabéns, viu, Rose? Parabéns. Tem que acreditar mesmo. Tá bom, obrigada. Com certeza. Muito bem. Alguém mais? Conta mais. Como é que vocês estão se sentindo nesse momento de celebração e da generosidade da Rose trazer tanta coisa boa e compartilhar esse seu lado da escrita que ajuda tanta gente a também destravar-se. Acho que o grande lance que a Rose tem trazido é como se destravar da escrita, como poder contar sobre si. Veja que, na verdade, os mandamentinhos é quase que um momento de coroação dessa outra literatura que Rose já estava trazendo para nós ao longo dos anos. Né? E agora o presente é para o Pierre e o presente é para a Unipaz. Esse livro é mandamentinhos para as criancinhas ou é mandamentinhos para os adultinhos? Não é para as criancinhas, né? Uma das coisas desse livro, eu acho que ele nem é muito fácil para a criança. É mais para os adultos passarem esses valores para as crianças de uma forma mais simples, né? Então, ensinar ética, ou ensinar a ter o bem dentro, né? Ficar de bem com o mundo e tudo, eu acho que os adultos têm mais responsabilidade. Ele está escrito e ele tem formato de livro infantil, mas é para a nossa criança interna, especialmente. E com responsabilidade de passar para as outras crianças. Assim como o Taqueuera, né? Que teve assim como o Taqueuera.
não dava para ir para a Xuxa, né? Exatamente. O Taqueuera também é uma brincadeira de criança, mas é que nesse caso é para adulto mesmo, é bem terapêutico. Eu sou Maria da Graça, eu moro aqui em Vitória. Eu já conheço algumas pessoas aí no vídeo que eu já estou vendo, algumas amigas e conhecidas. Eu trouxe o Pierre Baio aqui em Vitória no ano que ele lançou a Unipaz em Brasília. Inclusive, ele saiu do voo aqui 3 horas da tarde para fazer o lançamento no dia seguinte lá. Então, assim, hoje foi assim uma gratidão muito grande quando eu recebi o convite num grupo que eu participo aqui de consteladores, que eu trabalho com isso aqui. A Liane Medina é nossa professora aqui, né, nas nossas formações, que eu coordeno aqui em Vitória, e eu fiquei emocionada. Falei assim, gente, por que está chegando esse convite hoje para mim? Né, no aniversário dele? Então, assim, eu fiquei emocionadíssima, porque nós coordenamos workshops aqui juntos. Na época, eu era recém-desquitada, né? E ele se hospedou na minha casa. E, assim, quando ele chegou, eu mandei fazer uma cama para ele, porque meu ex-marido tinha levado cama, levado isso, levado aquilo. Eu mandei fazer uma cama para ele dormir com a esposa dele que ia chegar, porque eu o conheci em Belo Horizonte num curso de análise transacional, que ele ia junto, que a mulher dele fazia. Menina, ele chegou e falou assim, não, Graça, eu durmo no tatame. Assim, gente. Chegou com aquela blusinha assim, não, eu durmo no tatame. Eu botei o tatame, ele botou o tatame dele no chão e dormiu naquele quarto, né? Que estava com cheirinho de madeira nova. Olha que Mas foi uma emoção, uma emoção. E ele trabalhava com psicodrama, né? Aí o psicodrama daqui convidou ele para dar um curso no domingo de manhã, ele ia embora à tarde, então a gente agendou tudo depois do workshop. Nosso workshop chamou Atrás das Máscaras. Eu era coterapeuta dele, chique, né? Ele deu uma palestra linda aqui. A dona do jornal, inclusive morreu o marido dela essa semana, da Gazeta aqui, ela me cedeu o auditório para ele fazer a palestra. Foi lindo. Naquele ano. Então, foi uma emoção grande quando eu... Gente, por que está chegando isso para mim? Sabe como, assim, essas coisas reverberando, né, na minha cabeça, no meu coração. E hoje me deu vontade, Eliana, de comprar esse livro para dar para as nossas alunas. Porque foi através dele, né, que minha vida, assim, minha vida correu. Ele dava entrevista nos jornais, datilografando. Eu disse, Graça, eu não gosto de falar, eu gosto de datilografar e assinar. E eu tinha 3 filhas, e meu ex-marido não pegou minhas filhas nesse final de semana. Sabe por quê, né? Aí as meninas rodando para lá e para cá, o repórter entrevistando ele. Aí ele falou assim, Graça, depois que tudo acabou, que as entrevistas acabaram, que ele assinou tudo, ele falou assim, Graça, preste atenção numa coisa. Não conte com seu marido para o seu crescimento profissional. Assim para mim, assim, de coração. Só porque ele percebeu, né, o meu drama, empregada, babá, menino correndo, o jornal, as entrevistas, e eu guardo assim de coração, sabe? E foi por isso, assim, eu entrei na Corporal, eu sou analista em bioenergética também, do IBA. Eu entrei, fiz 6 anos em Belo Horizonte. Por quê? Corpo era tudo para mim. Eu aprendi com ele esse movimento. Sabe como? Nossa, ele nos ensinou muito, mesmo como parceiro da mulher dele lá no curso nosso de análise transacional, ele dava os pitacos dele e nos ensinava também. Sabe como? Assim, foi muito bacana. Muito especial. Eu agradeço muito essa oportunidade do grupo que passou para nós esse convite, né, num grupo de consteladores. Sabe? Eu participo. Obrigada. Olha, Kátia, super agradeço você contar essa história sua vivida com o Pierre, trazendo isso para nós. Muito, muito obrigada, Graça. Obrigada por vocês terem me ouvido. Eu estou emocionada. Obrigada, Graça. Eu que sou capixaba também, estou feliz e orgulhosa de você estar aí. Então, eu fiquei feliz. Nada é por acaso. Já temos a Dalila, que é de Vila Velha. Né? Eu conheço a Dalila, conheço. Essa Dalila, né? Eu fui da mesma turma da Rose, da FHB, a gente foi turma 4, foi uma turma super forte, que ficou muita gente lá atuando na Unipaz, ajudando a fortalecer no momento em que em São Paulo a gente conseguiu ter uma sede, né?
a nossa sede lá da Vila Mariana. Então, foi uma turma super boa, a gente aprendeu muito juntos, e aquele processo todo, né, ri, chora, de cara com a sombra, tudo aquilo que a gente sabe que acontece. Mas a gente não chegou a conhecer o Pierre, eu também não, a Rose falou que não. Ele fez a passagem mais ou menos naquela época e a nossa turma não chegou a conhecer ele, né? Mas há pouco tempo, de uma pessoa muito querida que foi para Brasília, fez todas as artes com o Pierre, que é um tio meu, irmão do meu pai, que eram 5 irmãos, é o único tio meu que ainda está vivo, né? Meu pai já se foi, vários deles já se foram, ficou só esse meu tio. E por causa das redes sociais, eu acabei fazendo contato de novo com esse meu tio, que é de Ribeirão Preto, e ele falou que ele e a esposa dele, na época, iam todo mês para Brasília e fizeram toda a formação, e foi maravilhoso. Então, eu não conheci o Pierre, mas eu fiquei muito emocionada quando eu soube que, de algum modo, pessoas da minha família foram tocadas também pelo Pierre, né? E tantas pessoas que a gente vê, eu fico assim pensando como é importante uma pessoa como ele, que planta tantas sementes que reverberam na vida de tantas pessoas, né? Eu fico muito agradecida a cada um que chegou para a Unipaz e ajuda a manter essa chama acesa, né? É isso. Gratidão. Obrigada, Cláudia. Muito bom essa lembrança. Boa noite a todos. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa noite para homenagearmos o mestre, né, o grande visionário Pierre. Confesso a vocês que eu estou chegando agora na Unipaz, eu estou fazendo um curso de Psicologia Transpessoal, sou da turma 5 e estou muito feliz mesmo de estar aqui. Eu acho que todos vocês sabem o sentimento que eu estou sentindo, que reverbera de verdade. Quem entra aqui fica extremamente apaixonada. Eu sei que a gente não deve pensar no futuro, mas eu quero que vá devagarzinho. Gente, a gente já está no 3º mês, já está indo para o 4º módulo. Não pode, daqui a pouco vai começar vai terminar, vai chegar os 2 anos, né? E aí, como é que vai ser? Eu não vou sair mais da Unipaz, eu tenho que prosseguir. E Graça, eu senti nas suas palavras que Pierre está entre nós, com toda certeza, eu acredito nisso. Sua mensagem foi... através de você, ele te enviou uma mensagem assim maravilhosa para mim. Eu acredito muito nisso. Eu senti isso, né? Viu? Gratidão, gratidão. Só mais uma coisinha. Eu sei que eu estou no poder do encontro de clima e estou cada vez mais ficando em como vocês são, como vocês estão, como vocês ficaram e são. Encantadíssima com Pierre e com Moreno também, gente. Não tem como também não incluir Moreno nisso. São todos, né, uns visionários assim, que eu não sei como é que eu nunca tinha ouvido falar deles, perdoe isso, mas como é que esse mundo... Como é que ainda tem pessoas que não conhecem Pierre Moreno? Eu não consigo entender onde é que eu estava, em que planeta eu estava, entende? Então, que bom que eu estou aqui hoje. Gratidão do fundo do meu coração. Eu tenho certeza que essa conexão que eu cheguei até vocês hoje não foi por acaso de fato, e vocês não fazem ideia do pouquinho de tempo que eu estou com vocês, o quanto eu já tenho aprendido e o quanto tem reverberado mesmo transformações em mim. Eu sei que vai expandir ainda mais. Gratidão. Eu sou Josina, sou aqui do Rio, e estou muito emocionada. Eu estou até com dificuldade de falar, porque está me vindo as lembranças estão muito fortes, de momentos muito fortes que a gente viveu juntos, né? Fazendo o Cosmodrama em São Paulo, ou o curso aqui lá em Brasília. Eu fui várias vezes a Brasília, aqui no Rio também, a formação eu fiz aqui no Rio. E aí, a gente, ouvindo a Rose, ouvindo as colocações das pessoas, veio muito forte. Eu já conheci o Pierre dos livros, conheci o Pierre de muitos congressos, né? Ele era sempre convidados e tal.
E, de repente, me apareceu o Cosmodrama em São Paulo em 2005, Lucília, 2005, não foi? Acho que foi. 2005, sim, foi 2005, Sim. E foi um divisor de águas na minha vida. E sobre o Pierre, era assim, até hoje eu tenho assim aquela lembrança muito muito viva. Ele, da energia que ele exalava, do poder que ele tinha da gente, era uma coisa muito que parecia que prendia a gente, aquela energia dele, aquela coisa. E o mais impressionante, ele estava com problema de vista, não é, Lucília? Ele estava enxergando muito, né? Muito pouco, praticamente cego. Ele sempre vinha com aquele passinho invisível, assim, em termos de ruído, de barulho, mas que não era assim, era uma presença que, sabe, era um negócio impressionante. E eu ficava assim, como é que ele pode, ele não enxergando, ele conduzia um grupo grande, aquelas dinâmicas, aqueles trabalhos, e ele era impressionante que ele sabia a forma de trazer a gente para o grupo, de fazer o comentário, de envolver a gente. Era um fim de semana por mês, foram acho que 8 ou 9 fins de semana, não me lembro, acho que foram 8, né, Lucília? 8 ou 9. Mas era uma coisa tão forte, a sala de aula ficava imantada, aquela coisa que tudo girava em torno do que a gente estava vivendo, que eu voltava para o Rio, saía de lá, ia para a rodoviária, pegava o ônibus, voltava para o Rio, mas voltava. Era um negócio muito estranho, a energia, a gente continuava pulsando, e aquilo foi muito forte para mim. E assim, como é que ele podia, a energia com que ele conduzia o grupo, gente, era uma coisa, magrinho, caladinho, aquela coisa branquinha, todo de branco, e tudo rodava em torno dele, era uma coisa. E, assim, e hoje, até agora, estou falando, depois eu tive outros contatos, eu fui para Brasília para a gente fazer alguns eventos lá também com eles e tudo. E assim, não dá para. A gente não passa por Pierre, ele chega e fica com a gente. É uma coisa assim, muito forte, eu estou muito feliz. E assim, meio um pouco de tristeza também, porque eu sei que a Unipaz não saiu de mim, mas eu não atuo mais, eu tenho um estado meio distante. Eu estava indo sempre a Brasília nos retiros, com a Lídia, lá a gente sempre estava indo. De repente, as coisas começaram, essa pandemia e outras coisas que aconteceram, a gente fica fora da Unipaz, em termos físicos, mas o que a gente aprende não dá para ficar, a gente não deixa, a gente não abandona. E eu estou muito feliz de estar aqui, quero o livro da Rose correndo, porque eu acho que é uma forma de eu retomar, é como se eu estivesse retomando algumas coisas. E esse convite me apareceu, não sei como, não foi a Lucília que me mandou, me chegou e eu perdi o convite, e faltando meia hora para os trabalhos a começarem hoje, eu falei, Lucília, pelo amor de Deus, me manda a senha. E é Pierre, ninguém passa pelo Pierre assim. Muito obrigada, Rose. Obrigada mesmo a todos vocês. Obrigada. Muito feliz. Obrigada mesmo. Foi muito bom. Olha, Rose, eu quero te pedir licença e pedir a ajuda do César, para falar um pouquinho, agora que a Graça trouxe o psicodrama, a Josina também me fala do psicodrama, e o psicodrama fez 100 anos no dia 1º de abril. E aí foi feito um documentário que possa ficar para os próximos 100 anos. E eu tenho um trechinho lá, César, que se você me ajudar e a Rose permitir, a gente divide para contar como ele aparece nesse documentário dos 100 anos do psicodrama. Na cidade de Estrasburgo, na Alsácia.
A sua família congregava o catolicismo, o judaísmo e o protestantismo. E Pierre, junto com o primo, cria de uma forma lúdica a Associação Católica dos Judeus Protestantes em favor do islamismo budista, de acordo com seus ideais de amor e fraternidade. Mas Pierre passa pela Segunda Guerra Mundial e deixa marcas muito fortes na sua trajetória. Quando ele é um voluntário da Cruz Vermelha e ele anda por uma estrada de ferro e pensando que ali na frente ia estourar uma ponte, ele pensa que se aquelas pessoas tinham estado numa escola de guerra, ele gostaria de, na vida dele, fazer uma escola de paz. Se podia estudar para fazer guerra, por que não estudar para viver em paz? Aos 30 anos, Pierre Vai publica 2 livros, O Corpo Fala e As Relações Humanas na Família. O Pierre que eu conheci era um estudante que era estudante desde a infância dele até ele fazer a passagem, ele era um estudante. Na década de 50, Pierre Vai recebe um convite do Serviço Nacional do Comércio, SENAC, no Brasil, para proferir estudos sobre métodos diagnósticos de personalidade. Nessa época, Pierre Vai se apaixona pelo Brasil. Ele, então, conhece o Moreno. Quem é esse Moreno? O que esse Moreno tem a ver com o povo brasileiro? Porque, aparentemente, essa espontaneidade do brasileiro, a criatividade do brasileiro, que são os 2 pilares que o Moreno vai trabalhar, ele encontrava em todas as pessoas do Brasil. Ele cria também o cosmodrama, que é a síntese das abordagens ocidentais com as vias orientais da psicologia contemporânea. Cria ainda o Código Internacional de Terapeutas, o CIT, e realiza o Festival Mundial da Paz, o FestPaz. Pierre Vai criou a Universidade Internacional da Paz em Brasília, com repercussão nacional e internacional. Todos somos um e temos que trabalhar pela unidade, temos que trabalhar a ecologia individual, a ecologia social e a ecologia ambiental, para que todos possam se perceber como uma única força da natureza. Obrigada, Luz. Obrigada a vocês de escutarem isso, que vai levar o Pierre para daqui 100 anos, sabe Deus, né? Muito bom. Motivada pelo livro da Rose, para além das crianças, é um livro para as nossas crianças internas. Eu vou trazer esse hino ao planeta que o Pierre compôs em 1986 e que foi cantado pela primeira vez no simpósio Aliança da Saint-Baume, onde nasce a Unipaz Holística de Paris. E ele é um hino que foi composto em 1986 para as crianças. E ele começa assim: vamos, crianças do planeta, chegou a era da paz. Cansados de tantas conquistas, cultivemos o amor e a beleza. Abramo-nos todos à luz. Os nossos corações e mãos entrelaçadas. Semeemos flores sobre todas as fronteiras e que dentro de nós exploda a alegria de amar. Vivamos a liberdade e a fraternidade. Cantemos, dancemos, com um só impulso, vibremos em uníssono. Que lindo isso. Que nossas florestas e nossos campos preservem a vida dos nossos nenéns. Respiremos o ar puro de nossas montanhas, da nossa terra fértil e sagrada. Inspiremo-nos na sabedoria e que esta acompanhe os nossos passos.
que o nosso coração se encha de ternura e que das guerras o espírito desvaneça. Vivamos a liberdade e a fraternidade. Cantemos, dancemos, com um só impulso. Vibremos em uníssono. Hino ao planeta. Muito grata, Elma, muito bom. Como a Andréa trouxe, realmente, Andréa, desde o começo nós fizemos aí uma pequena meditação homenageando o Pierre, e agora o Pierre vai homenagear todos vocês que estão conosco até agora. Vamos escutar o Pierre e vamos nos meditar com o Pierre e conosco aqui agora. Quero te dar os parabéns, Rose, porque é incrível essa trajetória sua e esse livro no caminho. Porque eu me lembro bem, né? Fui focalizadora da sua turma e eu me lembro quando você falava da linguagem complexa, difícil, eu falava, mas onde que a Rose acha que essa linguagem é difícil? O que será que ela entende? Como, sabe? Então, hoje eu entendo o que você queria dizer. Mas agora eu já acostumei. Agora você já acostumou. Mas eu fico feliz desse livro ter sido publicado e está tão lindo. E o meu eu já sei que está vindo pelo correio, que a Glorinha já me avisou. E que você seja, assim, sempre inspirada e feliz na sua vida. E também, para não dizer que eu não tenho nenhuma historinha para contar do Pierre, a turma 4 foi a primeira que eu focalizei, foi quando o Manuel me passou a responsabilidade de organizar a teia curricular da turma, né, que eu nunca tinha feito, mas comecei lá a fazer e aí tinha que ligar para os focalizadores, para os facilitadores, né, para ver a agenda, etc. E chegou o dia que eu tinha que ligar para o Pierre. E eu achava aquilo como? Manuel, você não quer ligar? Não, liga você que vai ligar para o Pierre, sabe? Mas como assim, né? E aí liguei. Eu achei que alguma secretária fosse atender, mas não, foi ele. Mas eu nunca tinha falado com ele. Falei, por favor, eu gostaria de falar com o professor Pierre Vaio. Ele falou, é ele. Eu falei, como é assim? É o Pierre que está falando? Ele, Então, foi assim, aquele susto, né, de ter sido logo atendida por ele, mas tudo bem. Depois ele ia dar um seminário na sua turma e não deu tempo. Né? O que foi uma pena. Foi pena. Mas, enfim. Sim, e uma celebração linda de hoje. Parabéns para todo mundo. Um grande beijo. Obrigada, Eli. Cada vez. Então, vamos ouvir o Pierre para a gente sentir e se despedindo. Aproveito para pedir para todo mundo esquentar o coração numa respiração gostosa e se entregar ao Pierre como ele se entregou a nós. Shalom Aleichem, Shalom Aleichem, Shalom, Shalom, Shalom Aleichem, Shalom Aleichem, Shalom, Shalom. Salam Aleikum, Salam Aleikum, Salam, Salam. Salam alaikum, salam alaikum,
salam, salam. Om Shanti, 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 Om. Pinam Pani, Pinam Pani, Pinam Pani, Pinam Pani, Pinam Pani, Pinam Pani. May peace be in you, may peace be in you, may peace be in you. May peace be in you, may peace be in you, may peace be in you. La paix en toi, 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 la paix en toi. La paz en usted, la paz en usted, la paz, la paz, la paz en usted, la paz en usted, la paz, la paz. A paz en você, a paz en você, a paz, a paz, a paz em você, a paz em você, a paz, a paz. Gratidão, Pierre, gratidão para todos. Aqui todos os meus agradecimentos ficam com vocês. Vamos fazer um tchau geral aí para todo mundo. Podem abrir os microfones. Beijo, muito obrigada. Fiquei muito feliz com todos. Tchau. Quero agradecer muito a vocês, viu, gente? Foi uma noite deliciosa. Foi lindo, Rose. Feliz aniversário, Pierre. Estou muito emocionada. Gratidão a todos. Quando você vier, dá uma ligadinha. No Parabéns, Face está cheio de coraçãozinho. No Face está cheio de coraçãozinho mandando para você. Ai, que delícia. Adorei ver várias de vocês. Saudades. Rose, um carinho enorme. Beijos, beijos. Gratidão, gratidão, gratidão. Parabéns, Pierre. E Rose, gratidão, viu? Inspiração para mim. Abraço a todos. Neuma, te amo. Para todos, esse feliz aniversário do Pierre para nós. Feliz aniversário.